bom? O programa de hoje vai ser muito bacana, porque eu vou falar do nosso comportamento na política. Ah, vai falar de política? Não vou falar de política, como eu já falei, vou falar de comportamento na política. E por que eu escolhi esse assunto? Porque eu não quero mais que você age de forma mecânica sem prestar atenção no seu comportamento. Ah, mas eu não faço isso. Faz sim. E na política, eles utilizam desses estudos comportamentais que provam que a gente age de determinada forma frente a determinado estímulo. Eles usam esses estudos para antecipar as nossas respostas e para antecipar as nossas reações. De certa forma, nos manipular. E isso é muito possível sim. Ah, acha que não? Acha que eu estou inventando, que eu estou exagerando? Então fica comigo que eu vou provar para você que eu não estou inventando e que eu não estou exagerando, tá bom? Bora pro assunto. Vamos lá. Então, como eu falei na chamada, eu vou falar desses comportamentos que os políticos ou a política, no geral, utiliza para antecipar os nossos comportamentos. Você sabia que todo ser humano tem uma coisa chamada comportamento reflexo? Não sabia? Vou te explicar brevemente, você vai entender depois por que eu estou falando isso. O comportamento reflexo, todos nós que estamos saudáveis, tendemos a emitir. Vou te dar um exemplo. Você já viu aquela martelada no joelho que alguns médicos dão ou davam para que a gente flexione a perna? Essa martelada no joelho a gente chama de estímulo. E o levantar da perna a gente chama de reflexo. Isso que a gente faz de forma involuntária a gente chama de comportamento reflexo. Outra coisa, quando você está no escuro, alguém vai lá e acende a luz. O fato de acender a luz faz com que as suas pupilas dilatem para que você enxergue de uma maneira melhor, para proteger a sua visão. Tudo isso são comportamentos reflexos que a gente adquiriu com o decorrer do tempo com o intuito de nos ajudar a sobreviver. Isso está com a gente. Mas eles são emitidos, esses comportamentos, frente a determinados estímulos. Então é como se, como eu acabei de falar, é como se a martelada no joelho fosse um estímulo, a gente chama isso de estímulo, porque está fora, está no ambiente, e esse estímulo X provoca uma resposta no nosso corpo Y, tá? Então, para cada resposta comportamental que a gente emite, antes, a priori, tem que existir um estímulo que provoque essa resposta. No geral, é assim que a gente funciona. Ai, mas está muito confuso, por que você está falando isso? No caso da política, eles sabem que a gente tende a reagir de determinadas formas frente a alguns estímulos. Lógico que temos as nossas singularidades, o que a gente sente, o que a gente pensa e a forma que a gente se comporta está relacionada com a nossa história de vida. Mas, no geral, a gente tem alguns padrões que se repetem, tirando as singularidades. Então, por exemplo, a gente está ouvindo falar muito de fake news, fake news, fake news. O que são os fake news? São notícias que publicam sobre determinado candidato que a gente não sabe se é real ou determinado candidato vai te dar um benefício ou vai tirar o benefício. Enfim, não importa qual candidato, qual partido ou qual a notícia. Normalmente são notícias ou boas ou ruins. Então, o determinado candidato vai dar o benefício para todo mundo. Ou então, principalmente, eles publicam muitas notícias ruins. Não é? O determinado candidato vai tirar o benefício X das pessoas. Aí, dentro dessa notícia, já tem um grupo de pessoas que começam a se indignar com isso. E o que a gente faz? A gente tende a se agrupar a essas pessoas. A gente toma para nós essa indignação sem nem raciocinar se de fato aquilo é real. Porque a gente começa a ver todo mundo ali indignado, todo mundo reclamando, todo mundo dizendo que não, e aí a gente simplesmente vai lá e se agrupa a essas pessoas sem nem parar para pensar se de fato aquilo é real. Mas a gente viu a notícia, a gente viu as pessoas indignadas e de repente a gente se vê lá dentro daquele grupo compartilhando daquelas inconformidades. Não é verdade? O que é isso? Isso é uma coisa que a gente chama de comportamento de manada. Esse comportamento de manada, ele faz referência, na verdade, aos comportamentos de alguns animais que emitem para a própria sobrevivência. Então, eles veem que estão em perigo, né? E aí eles começam a se agrupar ou para fugir do predador ou para lutar contra o predador. Esse nome, comportamento de manada, advém
desse estudo comportamental dos animais. Veja, é a mesma coisa, não é? A gente vê lá o predador, que é a notícia falsa, dizendo que vai tirar algo da gente, e de repente a gente começa a se agrupar ou para lutar contra aquilo ou para fugir daquilo, não é verdade? E de repente isso vai crescendo de certa forma que você já não tem mais controle. E aí você já criou uma aversão contra aquele candidato. Por mais que depois você descubra que aquela notícia não é verdade, você já está com raiva daquele candidato. Você já criou lá no teu cérebro um mecanismo de negatividade em relação a ele. Por isso que se produzem tanto fake news, porque eles sabem que mesmo depois que você descobrir que aquela notícia é falsa, aquilo já vai ter gerado pensamentos e sensações negativas suas em relação àquele candidato que foi caluniado. Veja, não importa qual candidato, de esquerda ou de direita, não importa. O que importa é que você tem que raciocinar quando vê uma notícia. Você tem que parar e pensar se de fato ela é real. Como é que eu faço isso? Veja a fonte, quem publicou, se de fato publicou. Veja outras fontes, porque você não pode se deixar manipular por esse tipo de coisa, independente do partido. É esse o meu intuito, né? Eu resolvi colocar isso dentro da política porque é um assunto polêmico, atual, tanto que foi tema da prova do Enem, e é um lugar onde as pessoas se deixam muito manipular, e eu fico triste de ver que as pessoas não percebem que estão emitindo comportamentos gratuitos, exatamente de acordo com o esperado por aquela pessoa que implantou uma notícia falsa. Com essas notícias falsas também, eles esperam uma coisa que eu vou te explicar, que também acontece quando a gente vê naquela disputa eleitoral, né, no debate, um candidato, ao invés de falar da própria proposta, acusando o outro candidato. Isso independente do candidato, a gente vê muito isso. Tanto que a gente fala, pô, o fulano nem disse quais eram as propostas dele, ele só atacou o fulano e o fulano só atacou o Beltrano. Isso também é uma tática que eles utilizam, apesar de achar que está começando a cair por terra, porque as pessoas estão começando a ter o time disso. Eles usam esse comportamento para despertar na gente uma coisa, um efeito psicológico que a gente chama de comportamento de repulsa e sentimento de repulsa, né? Então, mesmo que aquilo que o candidato está falando, acusando o outro, seja mentira, tal como no fake news, a gente vai criando simpatia por isso, porque a gente tende a focar naquilo que é negativo, né? A gente chama isso, pode chamar também de ênfase no negativismo. A maioria dos seres humanos tende a focar naquilo que é negativo, ao invés de focar no positivo. Então, se no meio desse debate tem um candidato lá falando das propostas, você automaticamente, ou a maioria das pessoas, vai desligar a mente dessas propostas e vai focar naquela acusação que o candidato está fazendo contra o outro. Porque a gente tende, nosso cérebro tende a focar naquilo que é negativo, naquilo que pode nos prejudicar de alguma forma, entende? Então, isso também é uma tática. Por isso que você vê o candidato lá usando o debate inteiro para atacar o outro, porque ele quer que você foque nas acusações. O que ele ganha com isso? Os estudos mostram que mesmo que você, vamos supor, a gente tem o candidato A e o candidato B, mesmo que você não tenha simpatia pelo candidato A, e vamos supor que o candidato A está acusando o candidato B, você não tem simpatia pelo candidato A, mas com essas acusações que ele está fazendo contra o candidato B, ele vai fazer que você ganhe repulsa e pegue raiva do candidato B. Aí o que ele ganha com isso? Na hora de você votar, uma coisa é fato, você não vai votar no candidato B. Porque mesmo que você não prefira o A, você já está com raiva do B. Porque ele conseguiu fazer esse jogo de mente com você. E aí você acaba votando no A, mesmo sem simpatizar muito com ele, mas só pelo fato de que você está com raiva do B. Deu para entender? A gente tende a agir muito mais pela raiva do que pelo afeto. Infelizmente, isso é uma tendência do ser humano. Que a gente, quando toma consciência, respira, dá uma parada, a gente consegue reverter, mas no modo automático a gente faz sem pensar. Mesmo que você não fosse votar, você não vai votar, tem lá o candidato A, o B,
O A falou mal do B, tá os dois lá, você não vai votar. Mas o A produziu tanta coisa ruim em você sobre o B, que ele vai te motivar a ir lá votar contra o B. Só que você vota a favor do A. Deu para entender? Tudo isso são estratégias manipulatórias que se usa para que a gente age de determinada forma e a gente acaba agindo. Pense em quantas vezes você estava em dúvida e aí de tanto ouvir um candidato acusar o outro ou uma notícia muito falsa sobre aquele candidato te fez mudar de lado. E por que você está falando tudo isso? Porque eu quero que você haja de forma consciente na política. Porque, querendo ou não, eu também não sou muito chegada nesse assunto, mas as pessoas me pediram para falar desse assunto no período eleitoral e eu acabei não falando e me arrependi porque eu estou falando de comportamento, né? E isso vai servir para a tua vida. Então, tudo bem, você não quer usar isso na política, mas use na tua vida. Quando você vê uma notícia falsa sobre alguém, pare e pensa se de fato aquilo é real. Né? Ou se a pessoa não está só querendo plantar uma semente negativa em você sobre determinada pessoa. Ou quando você vê um familiar acusando o outro de forma direta, ou seja, você vê ali a fonte real da acusação, mesmo assim, para pensar se de fato aquilo faz sentido, né? Se de fato aquela pessoa não está querendo só produzir de novo sementes ruins em você sobre o outro familiar, entende? Então, eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que de fato eu quero, que é fazer você parar e prestar atenção nos seus comportamentos. E esses dois comportamentos, que é o de repulsa e manada, eles são muito importantes de serem observados, para que a gente pare e pense, opa, será que eu vou entrar mesmo para esse grupo? Será que eu preciso entrar? Será que vai fazer bem para mim estar ali? Será que esse grupo é real? Será que o que eles estão cobrando é real? Então, assim, independente de ser política ou não, eu usei esse assunto para tentar satisfazer a pergunta que me fizeram, tanto de familiares quanto no canal, referente a comportamento na política. Mas leve isso para a tua vida e comece a tomar posse dos seus comportamentos. Observá-los é o primeiro passo para que você tenha autoconhecimento. Eu espero ter te ajudado. Mande mais perguntas. Eu vou deixar uma enquete no meu stories sobre o assunto da semana que vem, que é: você quer que eu fale sobre a vida sexual no casamento ou sobre relacionamento abusivo? Veja aí o que você prefere, entra lá no meu stories do Instagram e clique se você quer um ou outro. É elisangela.96. Esse é o meu endereço do Insta, ou então deixa aqui o seu comentário, tá bom? Curta, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, e para mim sempre é muito importante saber o que você está achando disso tudo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijo!